Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Bem, pessoal, glória a Deus. Bem, vamos dar continuidade aqui, né? Quero convidar o evangelista para estar trazendo para nós a palavra. Paz, boa tarde, tudo bem com vocês? Todos os ouvintes da Rádio Resgate, como vocês estão nessa tarde? Você que está ouvindo no carro, ou você que está ouvindo na sua casa, ou você que está ouvindo, não sei onde você está ouvindo, mas peço que nesse momento você coloque o seu coração aqui. Nesse momento, coloque o seu coração na presença de Deus, ouça a palavra, deixe que o Espírito Santo faça o que ele tem que fazer, porque é ele quem faz. Amém? Então permita, nunca negue, permita que ele faça o que tem que ser feito. Amém? Hoje, o Espírito Santo colocou ao meu coração e eu separei 2 versículos. Nesse momento eu vou ler um que fica em Romanos 6,16. Romanos 6,16 diz assim: Vocês não sabem que se tornam escravos daquilo que escolhem obedecer? Podem ser escravos do pecado que conduz à morte, ou podem escolher obedecer a Deus que conduz à vida de justiça. Esse é o primeiro versículo que a gente vai ler nessa tarde, e eu quero falar sobre escravidão humana, que eu acho que todo mundo conhece, sabe como que é, e quero falar também sobre a escravidão de Cristo, né? O que é ser escravo de Cristo? Muitas das vezes a palavra escravidão dá um medo nas pessoas, né? Escravo, a pessoa, não, escravidão não, como assim? Só que escravo de Cristo é algo voluntário, tá? Então ele nunca vai forçar você, pastor nenhum vai forçar você, é algo voluntário. Engraçado até, né? Escravidão e voluntário na mesma frase, né? Escravo e voluntário na mesma frase não faz muito sentido, parece, mas quando se trata de ser escravo de Cristo, faz total sentido. Mas na escravidão humana, coisas que você já sabe, mas para resumir, existem 2 tipos de escravidão humana, né? O primeiro tipo é quando todo mundo já estudou isso em história, né? Quando uma pessoa é propriedade de outra pessoa e ela não tem direito nenhum, ela não tem liberdade nenhuma, essa pessoa é obrigada a obedecer. Pronto, ela é escravo de outra pessoa, propriedade de outra pessoa. E o segundo tipo de escravidão que tem no natural, né? A escravidão no normal, na natureza humana, é a escravidão quando uma pessoa se submete a uma condição de extrema dependência por algo ou alguém. Então, uma pessoa que está numa condição de extrema dependência, aí entra o vício, né? Quando a gente fala vício, é várias e várias coisas, tá? Não quero que você pense só, não, droga, sair em festa, bebida, tudo bem, tudo errado, mas existe também o orgulho, a fofoca, a mentalidade, sua mentalidade não que vem de Deus. Então você pode sim ser escravo da sua língua, ser escravo dos pensamentos, ser escravo de várias coisas, e tudo isso é pecado. Então escravidão humana é isso, ou é propriedade de outra pessoa, sem nenhum tipo de liberdade, ou alguém que se submete a uma condição de extrema dependência. Agora, quando a gente entra em Cristo, para Cristo, a gente tem que entender que, antes de tudo, é algo voluntário. Comece aí, coloque isso em sua mente, coloque isso em seu espírito. Ser escravo de Cristo é algo voluntário. Aí a gente entra na primeira coisa que eu quero falar agora à tarde, né? Que é quase igual à natureza humana.
uma coisa, vocês vão ver, mas é totalmente diferente, por mais que seja quase igual, entre aspas, é totalmente diferente. Porque ser escravo de Cristo também é se submeter a uma condição de extrema dependência, mas não por seus pensamentos, não por uma fofoca, não por nada natural. É você se submeter a uma condição de extrema dependência de Cristo. Então isso é muito forte. Ser escravo de Cristo é uma pessoa que se submete a uma condição de extrema dependência de Cristo. A pessoa depende dele em todos os sentidos, em todas as áreas, em qualquer coisa ela depende de Deus, depende de Cristo. E ela tem essa noção, ela sabe disso, ela reconhece, não, eu estou numa condição de extrema dependência de Cristo, da palavra, da presença, do ensinamento, dele por completo, dele por inteiro. Isso é uma condição que todos os cristãos devem buscar. Não só você que está me ouvindo agora na rádio, mas você que está vendo no YouTube também deve buscar isso. Essa condição de extrema dependência de Cristo. Verdadeiramente em todas as áreas depender dele. No emocional, na saúde física, no espiritual, no financeiro, seja para trabalhar, seja para qualquer coisa que você está pensando agora, coisa que você vai pensar depois. Sim, tem como depender dele em todos os sentidos, em todas as áreas, em todos os momentos. Agora, uma outra coisa que também envolve ser escravo de Cristo é por vontade própria. Mais uma vez, é voluntário. É quando você se submete à vontade de Deus. Você se submete à vontade dele. No mesmo sentido, né, de ser propriedade de outra pessoa, só que nesse sentido é voluntário e você não vai ser propriedade de outro alguém. Você vai ser propriedade de Cristo. Então não é obrigatório, igual a gente está falando de escravidão humana, você é propriedade de outra pessoa por obrigação. Isso é algo voluntário. Eu quero ser sua propriedade. Seja feita a sua vontade. Porque quando é propriedade de outra pessoa, a vontade é feita da outra pessoa. Só que a gente está falando natural. Eu não quero ser propriedade de ninguém no natural. Eu quero ser propriedade de Cristo e fazer a vontade dele. Por mais que pareça igual, é algo totalmente diferente. E é muito inteligente da sua parte, você que está ouvindo isso, você que é cristão, é muito inteligente você chegar e falar: eu quero ser propriedade de Cristo e fazer a vontade dele em minha vida. Porque se você for parar para pensar e ler a Bíblia mesmo, entender o coração de Cristo, entender o caráter de Cristo, você vai entender que as vontades de Deus para a sua vida são melhores que as suas próprias vontades. As vontades de Deus para a sua vida são maiores do que a sua própria vontade. Então é muito inteligente você falar: Deus, eu quero ser a tua propriedade, seja feita a tua vontade. Não sou eu mais que vivo, agora é você que vive em mim. A tua vontade, os teus desejos, o teu querer, o que conduz a minha vida, a tua mentalidade, a tua palavra, seja feita a sua, que é muito melhor. A sua vontade é muito melhor que a minha. Que é um versículo que eu quero ler também, que fica em Romanos 12:2. Antes de eu ler o versículo, o terceiro ponto que a gente vai falar, eu só vou passar por cima, não vou me aprofundar nele agora. Ser escravo de Cristo é igual a liberdade. Engraçado, diferente, né? Escravidão, liberdade. Escravidão é igual a liberdade. Mas ser escravo de Deus, só no reino de Deus. Escravidão para ser liberdade. Mas antes da gente entrar nisso, ainda nesse segundo ponto que eu citei, que é você se submeter à vontade de Deus e falar: seja feita a sua vontade, eu sou tua propriedade, eu quero viver para o Senhor. Aí você ser inteligente. Por quê? Romanos 12:2 diz assim: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Aqui está falando que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Mas a gente tem que entender, né? Ler o texto certinho. Não ler de qualquer forma. Você tem que ler e falar. Sempre que você for ler a Bíblia, fala: Espírito Santo, me guie, me ensine, me direcione. Porque aqui está falando que para você experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus,
Você não deve, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Porque se você muda seu modo de pensar, você muda o seu modo de agir. Porque você age conforme aquilo que você pensa. Então, se você pensa como Cristo pensa, você vai agir como Cristo age. Então, se você permitir que Cristo se torne a sua mente, não seja mais a sua mente, mas a mente de Cristo, aí sim, a fim de que vocês possam experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então, é muito inteligente da nossa parte falar: Deus, seja feita a sua vontade em minha vida. Eu sou a tua propriedade, eu sei que o que o Senhor quer para mim é tudo de bom. As melhores coisas que Deus quer para você, tudo vem dele. A gente tem que entender Deus e nunca ter medo das vontades dele em nossas vidas. Muitas das vezes as pessoas têm medo da vontade de Deus, têm medo do propósito de Deus, têm medo de Deus. Como que você pode ter medo da vontade de Deus em sua vida? A vontade dele em qualquer área vai ser melhor que a sua, sempre. Eu sempre gosto de olhar para Deus e pensar dessa maneira, né? Que todos vocês que estão ouvindo, todo mundo, nós éramos como uma criança em um orfanato. E Deus é o pai que vai lá adotar você. Só que você é aquela criança que não tem nada a oferecer. O que você tem a oferecer de bom? Normalmente a gente vê nos filmes, né? Que um pai vai adotar uma criança no orfanato. Ele quer saber a criança mais comportada, a criança que dá menos trabalho, a criança que, sei lá, é mais inteligente, que chora menos. Ele vai buscar uma criança que lhe entregue algo, que tenha algo para oferecer a ele. Deus foi lá no orfanato nos adotar. Falou assim: me vê a criança mais bagunceira, a que mais erra, a que mais falha, do jeito que vier. Aqui não tem nada para me entregar. Porque isso que aconteceu com a gente, nós não tínhamos nada para entregar a Cristo, nada. Não tinha nada, não há nada que você pode oferecer a Deus. Não há. Não há nada que eu possa oferecer a Deus. Não há. Mesmo não tendo nada para entregar a Cristo, Ele foi lá e nos escolheu. Ele escolheu nos amar. Ele nos escolheu. Nos deu um caminho, um propósito. Esse caminho é Cristo. Como que você vai ter medo desse Pai? Como que você vai ter medo das vontades dele para sua vida? Você não merecia ser escolhido. Ele foi lá e te escolheu. Não há motivo. Não é inteligente você ter medo das vontades de Deus em sua vida. Em nenhuma área. Um resquício, tipo, não. Vamos analisar os prós e contras. Não tem um pró. Medo das vontades de Deus para minha vida. Qual é o pró? Não tem, porque não existe motivo pelo qual você ter medo da vontade daquele que escolheu te amar. Daquele que te adotou. Hoje você é filho. Pode chamar ele de Deus, de Pai. Cumprir com as vontades, cumprir com os mandamentos, estar no caminho que ele preparou para você. Esse caminho é Cristo. Poxa, você não merecia, eu não merecia, nenhum de nós merecíamos. Não tínhamos nada para entregar. Ele nos escolheu e nos deu tudo. O Espírito Santo, a palavra dele. Você é uma pessoa abençoada. Esquece os bens materiais. Cristo morreu por você. O Espírito Santo habita em você. Você é uma pessoa abençoada. Eu sou uma pessoa abençoada. Cristo nos ama. Gente, não tenha medo da vontade de Deus. Não tenha medo de ser propriedade de Deus. Não tenha medo de depender de Cristo. Não tenha medo de ser essa criança. Uma criança dependente de Deus em todos os sentidos, em todas as áreas. Não tenha medo. Não tenha medo. O que Ele quer para você é o melhor.